Jesus, o grande templo de Deus, aquele que ergueu o templo de Deus em 3 dias, ele disse, vai ser derrubado e vai ser construído em 3 dias. Este é o templo verdadeiro. O corpo de Cristo é o templo verdadeiro. Os discípulos, em Mateus 13, 1 diz, quando saía do templo, disseram-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios. Ao que Jesus lhe disse, vês estes grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Veja a visão de Jesus Cristo sobre o templo. Diferia da visão dos discípulos e da visão dos da sua época. Para eles, o templo, aquela visão magnífica, grande, era a morada de Deus e para sempre. Algo definitivo, a morada de Deus. E Jesus disse, está vendo esse templo aí? Não ficará pedra sobre pedra. A colocação de Jesus se opunha à visão do povo. Eles viam aquele templo como a morada de Deus, e como Deus é eterno, aquela morada seria eterna. Mas Jesus mostrou a visão do templo eterno, o seu corpo, que morreria, padeceria na sepultura, vai padecer ficar na sepultura 3 dias e seria ressurreto. Este é o verdadeiro templo. O lugar supremo. Por isso que Cristo é colocado como o nosso fundamento. Ele é o nosso lugar de adoração. Nele Deus está. Daí diz, quem guardar a minha palavra, eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. E quando isto acontece, quando Jesus e seu Pai vêm fazer morada naquele que guarda a sua palavra, essa pessoa passa a ser a morada de Deus, o templo, a igreja. Veja como é claro a igreja no Novo Testamento. A pessoa é a morada de Deus. Quando? Quando ela guarda as palavras de Jesus Cristo. Pois ele vem e traz seu Pai para morar nessa pessoa. Aí está a visão do templo de Deus. A pessoa. A morada de Deus. Olha o privilégio que Deus nos concedeu, que nós fôssemos a morada de Deus. Por isso que com este conhecimento, templo de Deus,
nos é dado a credencial para irmos a todo mundo e divulgarmos este conhecimento para a humanidade. Que eles saibam que eles também podem ser templos de Deus. Em outras palavras, Deus quer viver em cada indivíduo da humanidade. E é desejo dele que não se perca nenhum. Daí que se anuncie esse evangelho eterno para toda criatura. Porque depois que se anunciar esse evangelho eterno, de Apocalipse 14, virá a expectação do juízo e com ele do fim. Pois tudo terminará num lago de fogo, onde será lançado Satanás, sua cauda, que são seus anjos, e todos aqueles que não deram crédito a esta mensagem do Evangelho eterno. É algo sério. Então cumpre a nós que nos descobrimos como templo de Deus, morada de Deus, publicar essa boa nova a todas as pessoas. Pois essa boa nova vem com uma mensagem que fala de juízo. E essa boa nova vem dizendo, e será como testemunho a todas as gentes, não vai ter desculpa, pois todos ouvirão do Evangelho eterno em todos os povos, nações e línguas. Depois que esse Evangelho eterno for publicado, virá o fim. Todo mundo tem que saber, você é morada de Deus. Isto é muito importante. Deus está dizendo que Ele deseja ter intimidade conosco. Ele quer ter comunhão conosco. E para isso, em Apocalipse, nós somos vistos por Deus como sacerdotes. Isto é muito importante, porque podemos fazer ofertas a Deus. Somos sacerdotes do Altíssimo. E temos somente superior a nós um sumo sacerdote. Em Hebreus diz quem é esse sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote é Jesus Cristo, que está no santuário celestial e intercede por nós. Pois Jesus Cristo, vindo na forma do homem, ele sabe o que é tentação. Ele sabe que tem um inimigo na terra pernicioso. E Jesus passou pelas provações. Jesus passou por tentações. Por isso que agora, sabedor desta condição, ele está no santuário celeste como sumo sacerdote. Ele intercede por nós lá. Ele sabe das nossas fraquezas. O Espírito Santo diz que sabe que nós não sabemos como pedir e como convém. Mas também o Espírito Santo, aqui na terra, intercede por nós. Veja como, templo de Deus, temos 2 intercessores que intercede para a nossa permanência, para que a gente se estabilize dentro do plano de Deus e assim consigamos honrá-lo
e cumprir o seu propósito, o propósito de Deus aqui na terra. E Ele quer que todos se salvem. Deus deseja que nenhum se perca. Daí a grande necessidade de se publicar, anunciar este Evangelho eterno para este mundo. Dizer para o mundo: Deus deseja comunhão com vocês. Agora vocês são o templo de Deus. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita mais em quatro paredes. Ele não está mais no templo de Jerusalém. Aquela mentalidade de que o templo era eterno está desvanecida. No ano 70, aquele templo foi destruído e, como Jesus disse, não ficou pedra sobre pedra. Mas continuou a ideologia igrejeira até os nossos dias, forte. Agora, a ideologia igrejeira contribui para o bem da liderança da igreja. A classe privilegiada. Uma classe privilegiada, a elite e os leigos embaixo. Aqueles que detêm o poder de Deus e aqueles que são plateia, que aplaudem e sustentam o luxo da elite. É o igrejismo. Essa forma igrejeira que vemos hoje. Mas nas Escrituras diz que a igreja não é isso. Não é essa maneira. Jesus disse: se você guardar a minha palavra, eu e meu Pai viremos e vamos fazer morada em vós. Se Deus faz morada em nós através de guardarmos a sua palavra, nós agora somos o templo de Deus. Veja a grande honra. Mas poucos sabem disso. Pouquíssimos sabem que eles são o templo de Deus e que Deus quer fazer morada neles através da sua palavra. Então, fundamental para a morada de Deus em nós é o conhecimento da palavra de Deus. Então, a grande necessidade hoje é que se pregue a palavra, pois somente com a palavra se abre a condição para Jesus Cristo vir e morar dentro de nós e trazer o seu Pai e os dois fazerem morada em nós. Nós somos o templo vivente de Deus. Paulo disse isso. Não sabeis que vós sois o templo de Deus? Sois morada do Espírito. E que o Espírito tem ciúmes de vós. Veja que grande privilégio é conhecer a palavra de Deus. Ela nos vai trazer Jesus Cristo para dentro de nós. Paulo, sabedor disso, ele chegou a dizer: eu não vivo, mas agora Cristo vive em mim. Por que Cristo vive nele? Porque Paulo agora estava cheio da palavra, cheio do conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus está dentro de Jesus Cristo, o templo maior. Este é o verdadeiro templo que nos abrange a todos. Jesus o ergueu. E quando Jesus ergueu o templo em 3 dias, deu acesso para que o Espírito Santo pudesse agora atingir cada indivíduo deste mundo e vir em cada indivíduo deste mundo e fazer morada.
Por isso que agora podemos ser cheios do Espírito. Pois o Espírito quer habitar na sua morada. E nós somos a morada do Espírito de Deus. Esse é o verdadeiro morador que deve morar em nossa vida. E nós somos o verdadeiro templo. Então, o templo é o indivíduo, é a pessoa. É aí que Deus mora. Acabou-se aquela visão do Velho Testamento de Deus morando e presenciando, vindo, visitando o templo, o Shekinah. Agora Deus quer comunhão com cada ser humano. Mas para isso, temos necessidade de pregar aos quatro cantos da terra este anúncio. Ei, você aí, você do outro lado, você é morada de Deus. Deus quer morar dentro de você. De que maneira? Através da sua palavra. Jesus disse, quando minha palavra estiver dentro de vós, eu e meu Pai viremos e vamos fazer morada em você. Pensa Deus morando em você. É por isso que Jesus disse, o que eu fiz, vocês farão. No meu nome vocês vão curar enfermos, vão expulsar demônios. Porque o diabo vai olhar e vai ver Jesus Cristo dentro de você. E ele vem dessa autoridade. No nome dele, ele é obrigado a submeter-se debaixo dos nossos pés. E nós somos o corpo de Cristo, nós somos os pés de Cristo. E as Escrituras diz, quando nós tomarmos essa consciência, nós vamos pôr Satanás e seus anjos debaixo de nossos pés, e pondo eles debaixo dos nossos pés, nós estaremos submetendo o inimigo debaixo dos pés de Cristo, pois nós somos os pés de Cristo. Então virá o fim. Eu acho que o fim está próximo, porque o povo está descobrindo que eles são morada de Deus, eles são autoridades espirituais neste mundo. Não são mais controlados por autoridades humanas que se põem no lugar de Deus e querem dirigir as suas consciências. Eles descobriram o que Jesus disse. Se você pôr a minha palavra dentro de você, eu e meu Pai viremos e faremos morada. Você vai virar templo de Deus. Autoridade. O lugar da presença de Deus. Você é um Shekinah. E quando você determinar, em nome de Jesus Cristo, as muralhas do inimigo cairão por terra debaixo de sua determinação no nome de Jesus Cristo. Porque você agora tem autoridade. A autoridade mora dentro de você. Através do nome de Jesus Cristo e da palavra dele que está dentro de você, que traz ele e o Pai para morar dentro de você. Você é o templo de Deus. Você nessa terra é uma autoridade. Deus habita em você e vai desfazer a obra do inimigo através das tuas determinações. Você vai fazer como Elias, vai determinar. E como Elias disse, pela minha palavra, 3 anos não choverá. Pela palavra de Elias. Elias era um conhecedor da autoridade que ele tinha. Nós agora passamos a conhecer a nossa autoridade. Nós somos o templo do Altíssimo. Ele habita em nós. Ele nos concedeu o seu nome, a sua credencial, a sua autoridade. E tudo o que nós pedirmos será feito conforme a nossa fé, a nossa determinação. E Deus honrará essa determinação. Passarão o céu e a terra. As minhas palavras não passarão, disse Deus. Tudo que você determinar no meu nome, crendo, se fará. E Deus está de olho na sua palavra para a fazer cumprir. Veja
a importância da palavra de Deus na nossa boca. Nós que somos o templo de Deus, o sacerdócio do Altíssimo. É uma boa nova, né? A autoridade de Deus, sua palavra, saindo pela boca do homem. E essa boca é a minha e a sua. É uma boa nova, né? Nós somos o templo do Altíssimo, Shekinah, lugar onde Deus habita. E daí, ele submete a força do inimigo debaixo de nossos pés, que são os pés de Cristo. E então virá o fim. Eu acho que o fim está próximo. Porque nós estamos descobrindo a autoridade de Deus que está dentro de nós.